Olá, Flor, a paz do Senhor. Aqui quem fala é Ana Paula, líder e fundadora do Ministério Encorajando Mulheres. E se você até hoje não teve um contato comigo, eu quero me apresentar para você, porque graças ao bondoso Deus, já estamos há 5 anos aí à frente de um ministério por via virtual, para evangelizar, edificar e fortalecer mulheres no mundo todo. Porque, graças ao Senhor, a internet não tem fronteiras. E o nosso ministério já abraçou muitas vidas lá fora, como tem abraçado aqui também. Gente de perto, gente de longe, mas todas no alcance de Deus. Amém? Então eu queria convidar você nessa parte do dia, que eu agora estou de manhã, ao canto dos passarinhos, no meu famoso pé de jabuticaba. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Tiago 1, porque nós vamos conversar. Às vezes você tem perguntado, por que eu não consigo me firmar nos caminhos do Senhor? Porque eu sou tão inconstante. Porque às vezes eu estou bem e tem dias que eu estou mal. Como vencer a inconstância? Então vamos para a Bíblia? A Bíblia diz em Tiago 1, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor, pois quem tem mente dividida é instável em tudo que faz. Glória a Deus. Você já percebeu como nós somos? Eu não sei você, mas eu quero te dizer como eu era. Sempre gosto muito de colocar a minha vida livro aberto para vocês saberem que você não é diferente. Você não é um ET, você é normal, entendeu? Quando eu estava iniciando a minha caminhada na fé, minha conversão, quando eu estava sendo direcionada nos caminhos do Senhor, a minha vida era assim. Tinha dia que era vitória, tinha dia que era luta, tinha dia que era riso, tinha dia que era sofrimento. E o que acontecia comigo? Quando vinha o glória a Deus, aleluia, eu ficava alegre. Mas quando via o sofrimento, a minha mente já começava a pensar, que Deus é esse? Mas como assim? Estou me privando de tantas coisas, deixei de fazer coisas erradas, estou indo na igreja todos os dias, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, e as coisas estão acontecendo dessa forma, mas tem uma coisa errada, como assim? E quando eu vivia desse jeito, nada mudava. Porque olha o que o Tiago diz, o livro de Tiago diz, que quem tem mente dividida, quem duvida, quem fica nessa inconstância que eu estou descobrindo aqui, Deus não vai dar coisa alguma. Então, olha como que eu estava. O dia que eu era aprovada, por quê? Porque lá em cima explica que a aprovação ela vem para nos dar perseverança. Porque a gente tem que perseverar em buscar o Senhor o tempo todo. Não interessa se está bom, não interessa se está ruim. Entendeu? A gente precisa sempre estar buscando a Deus. A gente precisa sempre estar se alimentando das coisas de Deus. A gente precisa sempre estar no mesmo ritmo.
Não é porque as coisas estão difíceis para mim é que eu vou buscar mais a Deus do que quando as coisas estão boas, não. Então Deus produz essas provas para que eu seja perseverante em buscar, para que seja produzida em mim a perseverança, para que eu seja edificada, para que eu seja uma pessoa de caráter íntegro, para que eu seja madura, entendeu? A ação completa da perseverança é um caráter transformado em Deus. E não adianta você pensar que você vai ter um caráter transformado em Deus estando com a vida boa, não, minha irmã. Não adianta você pensar, porque nós, seres humanos, pessoas falhas, né? Nós que temos esse corpo totalmente corrupto, corruptível, a gente só muda quando as coisas estão difíceis. Quando as coisas estão, sabe, realmente espinho, dor, sofrimento, falta de chuva, calor do deserto, a gente só muda em ambientes realmente difíceis. Porque senão a gente não muda. Senão a gente não cede. Senão a gente não se dobra ao Senhor. Senão a gente não reconhece o Senhorio do Senhor. Então, essas situações são permissão de Deus para que você tenha o seu caráter provado, para que você seja íntegro em tudo, para que você possa estar preparado para receber aquilo que Deus já preparou para você. Ei, deixa eu te dar uma palavra aqui. Você acha que Deus está fazendo coisas para te entregar? Eu te digo que Deus já preparou tudo. Está tudo na palma da mão de Deus. Porém, você ainda não está apta a receber aquilo que Ele já tem preparado. Então, Ele precisa nos transformar, Ele precisa nos preparar. Você quer que eu te provo? Você quer que eu te prove que é exatamente assim do jeito que eu estou falando? Vamos para a Bíblia de novo? História de Moisés. Moisés, ele exerceu o maior ministério da terra, que foi tirar fora Jesus. Tirando Jesus do negócio, porque, né, Jesus é Jesus, gente, né? Vamos conversar, gente, homem, normal, né, sem ser filho de Deus, assim, direto. Tirando Jesus, o maior ministério da terra foi de Moisés, porque Moisés foi responsável por tirar o povo do Egito e levá-los à terra prometida, né? Foi um cara que verdadeiramente Deus confiou para ele algo muito importante, uma tarefa muito difícil, muito árdua. Só um homem corajoso, preparado, íntegro poderia levá-la até o fim, como Moisés levou. Mas olha só, Deus preparou Moisés o tempo todo. Desde a entrada dele no palácio, para ele ter acesso àquela sabedoria, aos conhecimentos da época, tecnologia de ponta da época, ciência, astrologia, geografia. Moisés, ele foi educado como se ele fosse um descendente direto do faraó. Então ele teve acesso a muitas línguas, a muita coisa. Isso foi permissão de Deus, porque Deus precisava de um cara super inteligente para estar comandando aquele povo lá. Quando Deus também retira Moisés de perto do povo egípcio e leva ele para ser um pastor, Deus também estava forjando o caráter de Moisés. Quando Deus o chama novamente, todo o processo foi uma perseverança para que o caráter de Moisés fosse preparado para realizar tal tarefa. Já estava preparado, já estava tudo pronto. Já estava tudo no controle da mão do Senhor. José, vamos pegar José também. José, ele passou por um processo muito difícil. Um cárcere de 10 anos. Ele foi jogado fora pelos irmãos, vendido como escravo. Ficou 10 anos preso, sofreu horrores. Por que aquilo, Ana Paula? Porque José precisava ter um caráter moldado para estar apto a desempenhar o papel de governador do Egito sob a direção do Espírito Santo de Deus.
Às vezes a gente vê que José era um menino criado a pão de ló. Os irmãos dele estavam tudo fora, trabalhando, exercendo os seus papéis, né? Arrebanhando o gado do seu pai. E José estava dentro da tenda com o papai. Não podia pegar o sol, aquela criancinha, aquele menininho de 17 anos, né? Quando o papai levava para cima e para baixo, papai não deixava pegar ele no batente, papai botava ele para fazer tarefas fáceis, porque o papai protegia ele demais. Então era um menino que ninguém podia tocar nele. Ai, 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 neném de papai. Não é assim? Deus arranca esse menino, porque ele tinha 17 anos, arranca esse menino do seio do lar dele e põe ele para virar um homem. E põe ele para virar um cara de caráter, um cara capaz para governar a maior nação da época. Gente, hoje se fala em Estados Unidos, os Estados Unidos é a maior nação em todos os aspectos, todo mundo respeita os Estados Unidos. Isso era o Egito naquela época. O Egito era a tecnologia de ponta, o Egito era a nação mais poderosa, o Egito era a nação mais influente. Aquela época, o Egito era os Estados Unidos que é hoje. Chegava o Egito, parava. Ninguém se metia as caras com o Egito. E ele foi o governador da maior, ele só era abaixo do faraó, para vocês terem uma ideia, aonde Deus o colocou. Então na minha vida e na sua vida não é diferente. Só que muitas vezes a gente fica relutando contra essas coisas. A gente murmura, a gente reclama, a gente não espera, a gente retrocede. Sabe, vocês têm noção de quantas pessoas que eu conheço que começaram firme comigo? Vamos buscar o Senhor, vamos para a igreja, vamos ler a Bíblia, vamos fazer as coisas certas. E hoje está no mundão, vocês têm noção? Por quê? Porque o marido não voltou, porque o marido casou com a outra amante, porque o marido teve filho com a outra mulher. Ah, não, então eu vou parar com isso, porque senão tá tudo dando errado. Não, minha filha, não é assim, sabe? A gente, quando faz um compromisso de seguir o Senhor, é segui-lo até o fim. A gente precisa terminar a carreira e guardar a fé. A gente tem que avançar. A gente tem que perseverar. A gente tem que andar até o fim. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Qual que é o seu maior sonho? Pensa aí. Pensa com você, para uns minutinhos agora e se imagina no melhor lugar, no melhor condição de vida, no melhor posicionamento que Deus poderia colocar na sua vida. Imagina, pensa aí. Pensa por alguns segundos. Ai, eu queria ter um emprego em tal empresa. Ai, eu queria morar em tal casa. Ai, eu sonho de andar em tal carro. Ai, eu queria tanto ser daquela igreja, eu queria gravar um CD. Ah, sei lá, sonhei. Qual que seria, assim, hoje, o melhor lugar se fosse, Senhor, não tem melhor lugar do que esse o Senhor colocar na minha vida. Pensa. Pensou? Agora você pensa que o lugar que Deus para você é 10 mil vezes melhor do que esse. A única coisa que José pedia quando ele estava no cárcere era que Deus tirasse ele da prisão. Então a liberdade para ele era a coisa melhor que existia, certo? Deus colocou ele na cadeira mais poderosa do mundo. Ele nem sonhava, ele nem imaginava que algum dia ele poderia sentar naquela cadeira. E Deus o colocou lá. Então olha só. O que você está pedindo para Deus hoje é apenas a liberdade. É apenas para alguém abrir a chave da cela que você está presa, nessa condição ruim, nessa condição
né, horrível, nessa vida sofrida e etc, etc. Você só quer que alguém vá lá e abra a porta da cela. Pois eu quero te dizer nessa manhã que Deus tem trono e governança na sua vida. Deus tem uma cadeira de honra para você. Sabe por quê? Porque Deus está precisando de homens e mulheres íntegros, transformados, perseverantes, para ocupar os melhores cargos, as melhores cadeiras, os melhores empregos, as melhores situações, para que ele possa continuar trabalhando na nação. Recebe isso aí. Deus não tem propósito com pessoas que não estão dentro, inseridos no projeto dele. Só que para você ocupar aquilo que Deus tem para você, você precisa estar andando à sombra do Senhor. Você precisa entender o processo. Você precisa ser transformada. Você precisa. Porque senão, quando você chegar aonde você vai chegar, você não vai conseguir. Você não vai conseguir administrar o que Deus vai te dar. Você acha que se... Vamos voltar para José de novo, que eu gosto desse exemplo. Você acha que se José não tivesse sofrido tudo que ele sofreu, você acha que se José não tivesse o caráter dele moldado, você acha que ele ia ter firmeza, segurança, autoridade, autonomia para fazer o que ele fez no Egito? Você acha? Não ia ter. Ele ia ser um cara mimadinho. Ele ia ser um nenê de papai. Ele ia meter os pés pelas mãos. Mas quando ele chegou ao trono do governo do Egito, ele era um homem. Ele era um cara íntegro. José, ele era conhecido como um homem de Deus. Quando José falava, o faraó obedecia. Tanto que quando José fala, olha, vai vir 7 anos de fartura, 7 anos de bonança, 7 anos que tudo vai ficar bem, mas depois vai vir 7 anos de seca. Faraó olha para ele e vê verdade naquilo, vê respaldo naquilo e fala, e como eu posso evitar que isso aconteça com o meu povo? E ele vira e fala, vai fazer uma estocagem, você vai estocar alimento. Tudo aquilo, e sim, assim, explicou os planos para o faraó. Ele ia voltar para a cela, cara. Ele ia voltar para a cela. Ele explicou, ele deu o livramento, ele deu a ideia, ele deu o mecanismo. O faraó olhou e falou assim, eu preciso de um cara íntegro, um cara inteligente, e é você. Tira esse homem da prisão, você vai sentar aqui do meu lado e você vai me ajudar a passar por esse tempo difícil e a salvar o meu povo da fome que vai assolar a terra. Quem foi que colocou José naquela cadeira? Não foi Faraó, foi Deus. Foi Deus. Porque ele poderia ter pegado outras pessoas de confiança dele. Mas quando ele olhou para aquele menino, para aquele rapaz, aquele jovem rapaz, aquele jovem homem, ele viu verdade, ele viu capacidade, ele viu maturidade, ele viu inteligência, ele viu um cara preparado para exercer aquilo que ele precisava. E será que eu e você, nós estamos preparadas emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, espiritualmente para ocupar o lugar que Deus tem preparado para mim e para você? Não estamos. É por isso que nós estamos passando pelo processo. A Bíblia diz em Provérbios 1:32 que a inconstância dos inexperientes os matarás, e a falsa segurança dos tolos o destruirá. A gente se apega muito à nossa sabedoria, a gente se apega muito ao que nós somos, ao que nós temos, e isso às vezes é arrancado de nós, para que nós possamos confiar no Senhor. Às vezes, o que acontece? Deus nos tira coisas, por quê? Porque Ele quer que a nossa confiança, a nossa segurança esteja nele. Ele quer que nós estejamos apoiados nele.
Ele quer que nós estejamos amparados nele. A nossa sabedoria, ela precisa ser a sabedoria de Deus. Para quê? Para que nós possamos trilhar o caminho para chegar aonde quer que nós chegamos. O Senhor tem-nos como armas poderosas do reino de Deus. Ele nos tem assim. Então Deus, ele quer que nós estejamos amparados nele, firmados nele, com o caráter dele, para que nós possamos chegar nos lugares altos que ele programou. Aquilo que você sonha não é nem 1% daquilo que Deus tem preparado para você. Recebe isso aí nessa manhã. Recebe isso aí. O que você sonha não é nada comparado àquilo que Deus vai fazer com você. Mas vamos para Hebreus 5 e eu já estou encerrando essa palavra. Hebreus 5, 11. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque se vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Olha o que está dizendo aqui. Aqui, o escritor do livro de Hebreus, ele está mandando uma carta para os hebreus que estão refugiados, sendo perseguidos pelo governo de Roma. E ele está falando porque ele sabe que muitos deles estão querendo retroceder na fé. Jesus veio, morreu na cruz para salvar a todos e eles estão querendo fazer sacrifício, matar boi, matar cordeiro, matar pombinha para colocar no altar. E ele fala, pelo amor de Deus, quando é que vocês vão começar a crescer? Quando é que vocês vão se tornar adultos na fé? Porque vocês sempre estão precisando de pessoas que vêm trazer os princípios da fé. Vocês não querem crescer. A falta de perseverança, a falta de coragem de enfrentar os desafios e se esforçar para vencê-los, faz com que você continue na imaturidade espiritual. Essa imaturidade espiritual não vai nos levar a lugar nenhum, vai condicionar-nos a ficar totalmente no mesmo lugar que nós estamos. O que nos faz mudar de fase são as experiências, são os conhecimentos adquiridos e vencer situações. Como que eu faço isso, Ana Paula? Pondo em prática aquilo que a Bíblia diz para você fazer. A Bíblia manda você perdoar, você não perdoa. A Bíblia manda você ser honesto, você não é. A Bíblia manda você ser consagrado, você não é. A Bíblia manda você ler a Bíblia, você não lê. A Bíblia manda você orar, você não ora. A Bíblia manda você ter comunhão, você ir na igreja, você aprender de Deus, você ter fortalecimento na sua fé, porque quando você está afastado dos caminhos do Senhor, quando você não vai na igreja, quando você fica fraco. A igreja é como se fosse uma fogueira. Se você tá lá na fogueira, tá pegando fogo, tá lá aquele fogão bonito, tal, quente, o negócio tá fervendo ali. Tira uma brasa de lá de dentro. Tira uma brasa e põe pra fora, põe longe do fogo. Ela vai ficar quente? Não, ela vai esfriar. A nossa fé é a mesma coisa. Separação. Sabe, tem coisas, tem amizades, tem pessoas que infelizmente nós vamos ter que retirar da nossa vida porque nos afastam de Deus. Tem coisas, ações que a gente pratica que nos afastam de Deus. Então isso é bom para mim, para você? Não, isso é mal para mim, para você, porque nós temos que ficar perto. Nós temos que ser coladas com o Espírito Santo, obter sabedoria do Espírito Santo para que nós possamos chegar no lugar que Deus já planejou para nós. Então, se você continua
apenas ouvindo a palavra e não praticando, você vai cair nisso aí, na imaturidade espiritual. E a minha imaturidade espiritual é justamente o que traz a inconstância na fé. Eu só consegui ser, as pessoas olham para mim e falam, ai, Ana Paula, você é tão isso, você é tão aquilo, você é tão aquilo. Nossa, Ana Paula, eu queria ter a maturidade que você tem, eu queria ter a sabedoria que você tem. Ana Paula, parece que você não sofre, a gente sabe que você sofre, mas você passa pelo sofrimento de uma forma diferente. Não, gente, é porque eu aprendi que esses momentos difíceis, essa coisa que não rompe, essa coisa que não vai, isso tudo é provação para me manter perseverante na fé, manter buscando, me manter viva, me manter atrás do Senhor, me manter obediente, me manter, sabe, controlada. Porque se Deus, ele de repente acelera, né, o processo sem eu estar preparada, eu vou jogar tudo, eu vou desperdiçar tudo, porque eu não vou ter maturidade para administrar aquilo que Deus tem para mim. Então Deus vai fazendo aos poucos, e eu vou sendo provada, e eu vou tendo o caráter transformado, eu estou sendo apurada, como a prata é no fogo, eu estou sendo apurada Deus está tirando as impurezas do meu coração durante o processo difícil. Então olha só, se você não consegue entender isso, se você não consegue vencer isso, e você não consegue ver isso como parte do processo, vai ficar muito difícil você continuar perseverante no Senhor. Então eu sei que é um processo. Eu sei que Deus, ele não vai me provar além do que eu dou conta, porque Deus, ele não te dá uma prova maior do que você possa suportar. Está também no livro de Tiago. Ele não vai fazer você passar por caminhos que você não consegue vencer. Ei, você consegue vencer isso sim. Você é totalmente capaz. Olha para o alto, busca a sabedoria do Senhor. Ore mais, jejue mais. Leia a palavra, fica mais firme no Senhor que você vai vencer. Não retroceda. Não se venda. Não ache que você, no mundo, afastado de Deus, sem fazer as coisas para o Senhor, vai vencer isso, porque não vai ficar pior. Com Deus a gente passa deserto, com Deus a gente vence tempo seco, com Deus a gente vence tempo de morte. Sem Deus a gente não vence. Sem Deus a gente não chega a lugar algum. E sem Deus, sem permanecer no Senhor, você nunca vai alcançar os planos de Deus para a sua vida. Porque em Isaías diz que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Os planos de Deus são mais altos que os nossos. Então acorda nessa manhã para isso. Entregue sua vida verdadeiramente ao Senhor. Confia verdadeiramente no Senhor. Busque os caminhos do Senhor. Afasta de tudo que é mundano, de tudo que é terreno. Consagre-se ao Senhor. Se agarre ao Senhor. Que eu não te dou muito tempo para você ver essa situação mudar. É o coração. A mudança, o posicionamento e a decisão, ela começa dentro de nós. E quando é dentro de nós, todo o ambiente em que somos inseridos é transformado. Fique na paz do Senhor, medite nessas palavras, entra na conformidade dessa palavra e vença esse tempo difícil. Seja uma pessoa constante. Pratique na íntegra a palavra de Deus. Não é só ouvir o que a Bíblia diz, não é só ouvir o que o pastor está pregando, não é só ouvir o que eu estou dizendo e balançar a cabeça e falar, ela tem razão. Não. Bora para a prática. Amém? Um beijo. Fica na paz do Senhor e que Deus te abençoe.